Deixa eu ver se eu tô ouvindo. Fala aí. Oi. Perfeito. Fechou. É isso aí. Aham. Aí você pode olhar para a câmera, tá? Quando você for olhar para a câmera, na verdade, você está falando para a galera. Tá. Aí quando você olhar para mim, que eu tô aqui, aí vira mais podcast. Porque Entendi. quando você tá no podcast, você não olha pra câmera. Você olha para quem tá Pra falando. quem tá falando. E aí eu vou fazer algumas perguntas e vai falando, tá bom? Perfeitamente. Apesar que não vai aparecer eu. Aham. Só vai aparecer na hora do corte, só vai aparecer você. Perfeito. Beleza? Seu nome é? Miguel Lacerda. Miguel Lacerda. Olá pessoal, ótimo dia pra vocês. Estamos aqui com o Miguel Lacerda no nosso Digitalcast nessa manhã incrível. Prazer, meu querido. Igualmente, prazer é todo meu. Satisfação poder estar aqui com você hoje, contribuindo com essa operação maravilhosa. Que legal, que legal. E logicamente a gente está fazendo aqueles vários testes de gravação, aquela coisa de iluminação e principalmente voz. Mas o que eu quero ver de você é o seguinte, eu quero saber um pouquinho de você, conta pra gente essa história, essa trajetória até chegar nesse exato momento aqui com a gente. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa questão de estar aqui nesse espaço incrível que é do City Conexões, né? E além disso, tá aqui batendo esse papo gostoso com a gente. Fala um pouquinho. Então, eu tô com 34 anos, né? Inclusive fiz hoje 34 anos, né? Muito obrigado, muito obrigado. Tive aí o privilégio de completar mais um ano de vida, né? Menos um ano de vida para algumas pessoas, né? Para outras é mais. E ao longo dessa trajetória, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de vivenciar muita coisa, né? Então, os meus pais eram pais de classe média baixa, né? Minha mãe é funcionária pública do órgão federal, meu pai é um empresário que teve alguns picos de bons momentos e outros ruins, né? Mas me proporcionaram o suficiente para poder ter uma vida de princípio, de valores, né? Então, a minha vida do empreendedorismo começou porque meu pai lá atrás ele sempre dizia: filho, seja empreendedor, tenha o seu próprio negócio. Se um homem precisa mandar e o outro precisa obedecer, seja você o homem que manda, para que você consiga proporcionar o melhor para sua família, para que você seja uma pessoa bem posicionada e consiga fazer pelo outro, e não dependa que o outro precise fazer para você. Né? Então isso ficou ficou impregnado mesmo em mim, e automaticamente eu me vi dessa forma. Então comecei a trabalhar com 14 anos de idade, e aos 16 no primeiro emprego formal, mas com 14 eu já trabalhava numa banca que vendia frango assado, o Eterno Carijó, que é uma figura lá em Brasília, região de Samambaia, que é onde eu praticamente fui criado, né? Cheguei lá aos 7 anos de idade, morei lá por 25 anos. E com 16 anos entrei no meu primeiro emprego formal, e aí tinha ponto para entrar, ponto para sair para almoço, pronto para poder ir embora, chega, bate ponto. E o cara controlava minhas idas ao banheiro, controlava a minha entrada, a minha saída, e aí eu só lembrava do meu pai. Toda vez que eu tinha uma cobrança mais incisiva, eu lembrava do meu pai: se um homem tem que mandar e outro tem que obedecer, seja você o homem que manda. Parece uma frase um pouco egocêntrica ou até mesmo soberba, mas se a gente for ver no fio da letra, faz sentido, porque eu penso que todos nós temos direito à liberdade, né? E eu sou cristão, e uma das coisas que nós aprendemos com Cristo é a questão de ser liberto, né? Sobre liberdade. E empreender é ser liberto, né? Por isso que eu sempre digo que o empresário ele precisa parar de trabalhar e começar a empreender. O empresário que ainda trabalha, ele não tem liberdade. Então a minha trajetória veio muito disso. Então eu comecei muito cedo, né? Já tive, acho que a casa com 34 anos e a média de 13 anos aí de experiência no empreendedorismo, eu tive já uns 6 sócios, né? A média de 6 pessoas já, porque foram 6 novos negócios que eu iniciei, e aí alguns deram certo até um certo período, outros deram errado mesmo. Cheguei a quebrar mesmo, fali por 2 vezes, fiquei com dívida milionária. Consegui dar a volta por cima, graças a Deus. A gente focou, trabalhou, né? E sempre muito inserido dentro mesmo da demanda. Por isso que eu bato muito nessa tecla do empreendedor parar de trabalhar, né? Por uma questão de liberdade, mas na época é o que eu tinha que fazer, por uma questão até de estrutura e tudo mais. E fui conseguindo evoluir passo a passo até tomarmos boa proporção no mercado de Brasília, né? Como eu comentei, eu sou de lá. Está fazendo 8 meses que eu moro em Alphaville, e vim para São Paulo justamente por uma oportunidade de expansão do nosso business, né? Então, eu conheci o Cisne Conexão numa igreja lá em Brasília,
E nós começamos a nos falar, e ele com aquele jeito dele, né, da conexão, tá um cara muito caloroso, muito próximo, e um cara de um abraço gostoso, e cara, o que é que você faz, onde é que você tá, e tal. Eu falei, irmão, eu estou à sua disposição, quando você estiver em Brasília, me avisa, quero estar junto, gostei muito de você e tudo mais, porque ele tem esse jeito, né, eu digo, normal dele de conquistar as pessoas. E numa das oportunidades ele esteve lá e precisava de um escritório para fazer uma reunião. Eu falei, irmão, vai no meu escritório, está disponível para você, vai lá, faz a sua reunião, tal, recebe quem você quiser, o escritório é seu. Disponibilizei lá para ele. Ele foi lá, estava em Brasília, fez algumas reuniões e durante esse intervalo de uma reunião ou outra que ele fazia, nós tivemos ali, digamos assim, uma reunião entre nós, né? Onde ele quis entender o que eu fazia, como era o meu business, e aí eu apresentei para ele, né? Nós somos especialistas em licitação, né? Então, hoje, nós temos um propósito no mercado que é de alavancar e recuperar business, né? E uma das ferramentas que a gente usa tanto para alavancar ou para recuperar business é o governo federal, né? É um mercado muito amplo, tá? Foi muito demonizado, muito massacrado, né? Então hoje muitas empresas de vários segmentos não estão atuando dentro do governo porque eles entendem que para estar dentro do governo você tem que estar sempre com uma padrinhagem ou envolvido em corrupção, e não, existe a forma correta de fazer, né? E eles sempre enxergam que a forma correta é muito burocrática, enfim. Isso faz com que a gente tenha uma demanda que se sobressai dentro do governo federal porque não tem empresa suficiente para atender. Por exemplo, um dos segmentos que eu mais sou atuante é no ramo de tecnologia, então eu vendo tecnologia para o governo federal, né, principalmente a parte de infraestrutura, suíte, servidor, modem. E dentro desse trato com o governo, a gente sempre está estudando o mercado, obviamente. E o ano retrasado, por exemplo, nós tivemos um déficit, né, um déficit não, né, uma falta, né, de quase 7 bilhões de reais só no segmento de tecnologia. Não estou falando do governo federal como um todo, porque 7 bi para o governo federal não é nem a demanda semanal, né, praticamente. Mas nós temos aí a média anual de 7 bilhões de reais em tecnologia que o governo deixa de comprar porque não tem empresa suficiente para atender a demanda. Então, ou seja, um oceano azul. E eu apresentei tudo isso para o Cisne. E aí ele ficou maravilhado. Eu falei, irmão, a gente consegue triplicar qualquer empresa, o faturamento de qualquer empresa, num prazo de 90 dias, através do governo federal. Então, e aí a gente traz essa solução para o mercado. E o Cisne ficou maravilhado com a oportunidade, né, porque ele é um homem das conexões, então todos os empresários sempre buscam ele, do menor ao maior, e do que está expandindo e do que está em declínio também, sempre buscando soluções. Ele falou, cara, eu tenho muitos empresários que me buscam e tudo mais. Eu falei, olha só, mostrei para ele um dos nossos cases, né, de uma empresa que estava em declínio, o ponto dela já não era tão mais promissor. Então nós entramos dentro da empresa, fizemos um catálogo, né, dos produtos que ela tinha e pegamos todos os produtos dele e colocamos à venda para o governo. Então a gente conseguiu, digamos assim, desencalhar o estoque dele, né, e voltar a fazer ele ter faturamento, sem precisar da venda do ponto em si, que já era uma venda muito pequena. Aí nós trazemos a solução completa para o empreendedor. Então, naquele caso, a gente sugeriu para ele que o mais interessante era ele fechar aquele ponto, ir para um outro ponto que fosse menos comercial, mais industrial, né, mais estilo galpão, para que ele pudesse ter um armazenamento ali de algumas mercadorias para poder a gente fornecer para o governo federal. Então, nós conseguimos recuperar o business dele. Aí trouxe essa demanda, o Cisne gostou e começou a me convidar para vir a São Paulo. E na terceira reunião que eu vim, nós fechamos um contrato com o fundo de investimento, que hoje subsidia, né, as nossas operações. Então nós conseguimos escalar ainda mais, né, para poder ocupar uma fatia maior dentro do nosso mercado, né, isso falando apenas de tecnologia a princípio, né. E estou aqui há 8 meses e a minha trajetória até aqui, né, veio através desse conhecimento que eu tive com lá atrás, ainda com 20 anos de idade, né, da minha parceria com o Cisne, né, que resultou na minha vinda para São Paulo, né, e hoje a gente tem aí essa expansão. Temos uma previsão de fechamento para esse ano recorde, né, do maior faturamento que nós já tivemos desde quando nós atuamos nesse mercado, né. Foi o nosso último fato. Eu não tenho problema em falar de números, eu sempre digo para o empreendedor, cara, fala teu número. O teu número, ele gera lastro, ele te valida, né? Então eu sempre gosto de atuar com números, eu sou um vendedor nato,
né? E então não tem um problema, eu sempre falo, o ano passado nós tivemos uma média de faturamento de 3 milhões. Esse ano, até fevereiro, o último balanço que a gente fez, a gente já tinha 7 milhões em contratos. Então a gente deve fechar esse ano aí com um faturamento recorde de 30 milhões, né? Recorde nosso, né? Um recorde pessoal, obviamente, né? O plano de escalada do governo, ele principalmente com o atual governo, né? Que ele trabalha com uma máquina mais cheia, né? Então ele compra muito mais e aí isso para o nosso segmento de licitação é bom, porque a gente tem mais demandas, mais oportunidades com o governo, né? E aí basicamente é isso. Já costumo brincar que eu nunca vendi nada que fosse ilícito, mas tudo que é lícito eu já trabalhei, porque no final das contas eu sou um profissional de venda, né? Sou um cara que me especializei. Quando eu tenho uma incorporadora também, então quando eu comecei essa incorporadora, ela era apenas uma construtora onde eu vendia mão de obra, né? Então trabalhei para as principais grandes incorporadoras do país e durante esse período eu comecei a licitar e foi quando eu comecei a vender obra para o governo. Então, assim, minha especialidade é venda, né? E para concluir a questão da minha trajetória é isso, né? São 12 anos aí de venda em vários segmentos, né? Buscando realmente parcerias que sejam consolidadas através de um relacionamento de confiança, de parceria mesmo, sabe? Onde eu trabalho não para ganhar dinheiro de você, se você é meu parceiro, mas sim com você. Então eu não ganho o seu dinheiro, eu não ganho dinheiro de você, eu ganho dinheiro com você, né? E essa é a minha visão, né? De ter condições de expandir o reino, de levar oportunidade para outras pessoas, levar sabedoria, né? Por isso a importância dessa parte das mídias sociais, da comunicação, porque o meu entendimento ele está bem fixado de que sabedoria só é sabedoria quando eu gero vida no outro. Então, esse é o recado que eu trago sempre, né? Sobre sabedoria, sobre gerar vida no outro, no próximo. Perfeito, perfeito. Eu ia até fazer as perguntas, mas uma delas já respondeu, que é a visão, missão, propósito, né, e mensagem. Sim. Bom, já falou sobre visão, então conta pra gente um pouquinho. A missão. Qual seria sua missão? Então, a nossa missão, até mesmo com o empreendedorismo em si, é uma mensagem que é uma estratégia, né? A minha intenção sempre é utilizar o business para trazer os empresários, mas quando eles chegam até mim, eu trago e apresento para eles o reino de Deus, né? É, essa é uma das minhas missões aqui na Terra, né? Nós também temos um projeto que nós vamos iniciar esse ano ainda, né? Que é um projeto voltado para crianças, né? Nós temos o entendimento que Jesus ele nos deixou uma única religião, que era cuidar do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro, né? Do necessitado, e nós vamos cuidar disso, né? Nós já fazemos algumas ações, né? Ajudamos algumas associações que já fazem esse trabalho, mas Deus colocou no nosso coração a vontade de ter, né, ali uma ação também que seja não própria porque não é nossa, né, é dele, é para ele, por ele, né, mas a intenção é justamente cuidar das crianças, né, cuidar do órfão, cuidar da viúva também, né, é uma questão de trazer ali oportunidade de bom ensino, oportunidade de não só questão de estrutura de ensino, educação e infraestrutura em si, qualidade de vida do modo geral, mas também cuidar da parte emocional dessas crianças, né? Uma das nossas missões é cuidar das crianças pequenas, né, que realmente são crianças em idade, e as crianças que se tornaram adultas, mas que continuam sendo crianças, né? Então, pessoas que ainda têm alguma dificuldade na vida devido a ainda estar vivendo como a criança do passado, né? Nós temos um estudo que ele comprova que de cada 10 pessoas que são más, 9 delas não são realmente más. Uma de fato é má, tá ali a serviço do mal, tem a essência da maldade, porque o mal existe. Mas as outras 9 não são pessoas más, são crianças feridas que desenvolveram ao longo da sua caminhada mecanismos de defesa para não continuarem sofrendo com aquele trauma lá atrás que as tornou dessa forma. Então, nós temos a intenção de abrir essa instituição que é um orfanato, onde nós vamos realmente cuidar dessas crianças como filhos. É um centro de apoio onde nós vamos ter atendimento médico para mulheres grávidas, acompanhamento, né, pré-natal, psicólogo, psiquiatra, terapêutico, porque a intenção também é entender
como que está aquela mãe, se ela tem uma intenção de, porventura, abandonar aquele filho ou entregá-lo a um orfanato, né? A nossa intenção é, obviamente, ali, até mesmo assinar com ela, se necessário for, um termo de confidencialidade, onde a gente garanta para ela que ela não vai ser exposta, mas da forma de que, poxa, se você não pode ficar com seu filho, não quer, é óbvio que nós vamos fazer um trabalho de conversão ali, né, para que ela entenda que ter filho é uma dádiva e que aquela criança ali pode ser muito bem amada e cuidada por ela, né, porque a gente tenta sempre entender qual que era a dificuldade dela, né, porque eu falo tenta porque nem sempre é possível entender. Muitas vezes a pessoa tem a estrutura, tem tudo para poder levar adiante com aquela criança e acaba não optando por simplesmente não querer. E quando a gente chega a essa conclusão, a gente traz para ela ali a oportunidade de deixar conosco a criança, onde nós não teremos apenas um orfanato como um orfanato qualquer, como uma figura de local ruim, mas um lugar onde eles vão realmente ser amados, são filhos, né? E os adultos são essas crianças que precisam realmente de uma transformação, de um ressignificado, né? De realmente deixar aquele trauma que ficou no passado, porque lá no fundo a essência dela é boa e ela precisa muitas vezes apenas de ser tratada, de ser ressignificada para poder viver o novo, né? E aí nós trazemos tanto ferramentas de parte terapêutica como emocional e também espiritual. Perfeito, perfeito. E logicamente, para a gente fechar com chave de ouro, você vai fazer algo para nós aqui que é um bate-papo bacana, divertido, emocionante Sim. e educacional, porque eu estou aprendendo aqui também. Top! Beleza, então qual seria a mensagem que você deixaria hoje para as pessoas que estão te ouvindo, né? Qual que é, baseado em todas as informações, não somente informações, mas sua experiência de transformação, de venda, de persuadir naquilo que realmente faz sentido, tá? Hoje, para a pessoa que está te assistindo, qual seria a mensagem para ela? Aí agora você olha para a câmera para falar. Vai lá. Então, vamos lá. A mensagem que eu deixo para vocês aqui hoje é que muitos especialistas, muitos estudiosos dizem que o ativo mais valioso é o tempo, né? E eu discordo. O tempo é um ativo sim valioso, mas não é o mais valioso. Para mim, o ativo, porque eu enxergo como um ativo, mais valioso que existe são as pessoas. O segredo está nas pessoas. Tudo que acontece de bom, tudo que acontece de ruim, acontece por conta das pessoas. E muitas vezes nós não enxergamos que o que nos acontece de ruim nem sempre é verdadeiramente ruim. Muitas vezes aquela pessoa supostamente má é apenas um opositor que foi colocado ali naquele caminho onde você está trilhando para poder te colocar no centro do teu propósito, como Judas foi para Jesus. Jesus sempre quis manter Judas por perto. Jesus deu todas as oportunidades de Judas o honrar, mas o papel que era ali proposto ali naquela situação era de opositor. Ele estava ali cumprindo o propósito dele para que o propósito da cruz pudesse nos libertar e hoje nós estarmos aqui. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês é que o ativo mais valioso são as pessoas. Foquem nas pessoas, tá? É por isso que eu amo tanto venda, porque venda tem tato, venda tem gente. Então, ame gente, ame pessoas, esteja com as pessoas, não só pelo interesse, tá? Mas sim pelo propósito. É isso. Fechou, meu querido. Deu bom, hein? Top das galáxias. Se der até para depois, se ficar esse material por aí. Não, fica tranquilo, já tá gravado meio de pleno. Já vira até um material de corte. Já tem, fi. Top, valeu, obrigado. Valeu, eu sei que às vezes minha esposa fala, você é muito explicadinho, tem que ser mais objetivo, sucinto, mas não tem problema. É assim. Mas não é, assim, ó. Dentro da oratória, a gente tem 3 regras básicas. O resumido, o intermediário, que você não faz uma coisa nem outra, dá mais ou menos uma pincelada de tudo, e o explicadinho. Então o que você faz, cara? Você pega os 3 e transforma em um. Então você não vai ser nenhum e nem o outro, você vai ser um cara temperado. Sim. Tá? Por exemplo, como é que eu vou contar a minha história? Vou contar a minha história em 30 segundos. Né? Tipo, ó, vamos lá, eu saí de casa,
Trabalhei em mais ou menos com mais de 400 pessoas, eu já trabalhei em tudo, dormi na rua, passei necessidade e tal, porque nunca entrei na marginalidade, porque não era minha índole, porque eu já vi tudo me se lascando, não precisava. Fiz curso de teatro, dança, vendi picolé, carpi quintal, dormi na rua, fui modelo, lavador de vaso, pinico, fiz tudo na vida, mas a ideia era sempre crescer, crescer, crescer. Então aí, lá com meus 20 eu já fui pro exército, do exército já saí, já fui ter minha casa, já tive minha empresa, já levei cano, já casei, já me lasquei tudo. E agora tô aqui em São Paulo, depois que eu perdi tudo, em Goiânia, entendeu? E agora eu tô no novo método, conheci Paulo Marçal, tô agora aqui nesse podcast simples, não, dinâmico e incrível. Então, um resumo foi em 30 segundos, só pra você ter uma noção do que acontece. Então, é bom, legal você fazer esse treinamento de resumo. E como é que você faz isso? Conversando com o espelho. Sim. Todo dia você troca uma ideia com o espelho. Hoje eu vou pegar sei lá, vou falar sobre métodos, eu vou falar sobre investimento, eu vou falar... E aí você fala de uma forma mais branda. Então, como é que você vai entender isso? Você vai falar como se fosse uma criança de 8 anos para poder entender. Se uma criança de 8 anos entender, o resto está tudo certo. Porque quanto mais simples a forma de você conversar, melhor. Sim. Né? Porque você não precisa ser um PhD em nada, e nem falar rebuscado. Porque você vai estar legal, mas o outro, coitado, ele não vai entender nada. E você está falando para quem? Para você? Não, você já conhece a história. Você está falando para as pessoas conhecerem você. É aquela máxima da comunicação, né? Não é o que eu falo, é o que você entende. Exatamente. E a partir do momento que o cara que entende, de cada 100 vezes que você fala, ele entendeu 80, 70, cara, tá show. Porque ele vai querer cada vez mais. Beleza? Obrigado, viu? Gratidão, meu filho.